os irmãos para que abram a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em vossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de mencionar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos à presença do Senhor. Deus bendito e santo, nós louvamos o teu santo e glorioso nome, pois o Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor é o Deus da tua igreja, a salvação pertence ao Senhor, e o Senhor, ó Deus, cuida do teu povo. Queremos, ó Deus, nesta manhã, rogar, ó Deus, por tua graça, surfale, ó Deus, os nossos corações, para o louvor da tua glória, para a edificação, ó Deus, dos nossos irmãos. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo, eu gostaria de falar nessa manhã sobre as evidências de uma igreja saudável. As evidências de uma igreja saudável. Nós vemos que Paulo e Silvano, Silas, no caso, e Timóteo, eles chegam em Tessalônica. Nós podemos ver isso lá em Atos, capítulo 17, depois nós vamos ler esse texto, onde eles chegam para anunciar o Evangelho ali àqueles irmãos, e eles enfrentam muitas dificuldades. E apesar deles enfrentarem muitas dificuldades, e aqueles irmãos ali também, eles têm uma conversão genuína. E eles ali, então, Paulo traz para nós, nesse texto que nós lemos, umas aplicações muito boas que nós podemos fazer à nossa própria igreja ou à nossa própria vida. Então, eu gostaria de perceber aqui nesse texto pelo menos 4 evidências de uma igreja saudável. E a primeira delas é que um povo saudável, uma igreja saudável, é um povo eleito, e ele tem convicção da sua eleição. Nós podemos ver aí no versículos 2 a 4, quando ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai,
E ele diz então: da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, eles o próprio Paulo reconhece ali a eleição deles pela mudança de vida que eles têm diante da pregação da palavra ali daqueles irmãos. E a palavra igreja, ela significa um povo chamado para fora. Você vai perceber que o povo, a igreja de Deus é uma igreja que ela não está no mundo, ela está inserida no mundo criado, mas ela não participa desse mundo de pecado, desse mundo contra Deus, desse mundo que rejeita a lei de Deus. A igreja, ela é um povo santo, como nós até acabamos de cantar agora. Então, Paulo tem exatamente isso em mente quando ele diz a igreja dos Tessalonicenses. Aquela igreja ali é uma igreja santa, uma igreja tirada para anunciar o evangelho do Senhor. Sempre que você lê sobre o chamado na Bíblia, você encontra a eleição divina. Você vai ver isso em Abraão, Isaac, Jacó e outros irmãos do passado, que sempre Deus elege e tira eles da situação que eles estão vivendo para viver uma vida para a glória de Deus e para a pregação e o anúncio do evangelho. Em João capítulo 17, que é a oração sacerdotal do Senhor, por 7 vezes Jesus diz que os crentes são aqueles que o Pai lhe deu trazendo-os do mundo, ou seja, o Pai tirou do mundo para viver uma vida santa diante do Senhor. E nós podemos ver nesse texto alguns fatos com relação à eleição, alguns fatos relacionados à eleição divina. A primeira delas é que a salvação, ela começa em Deus. A salvação, ela começa em Deus. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem em 3 leituras, pelo menos. Tessalonicenses 2, logo à frente, capítulo 2, versículo 13. Ele vai dizer assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Ele diz aqui, de novo, irmãos amados, como ele diz lá em 1 Tessalonicenses, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o Senhor Deus mesmo é que os chamou desde a fundação do mundo. Efésios, nós vamos ver Efésios, capítulo 1, versículo 4, quando Paulo diz assim, Efésios 1:4, ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus nos escolheu então antes da fundação do mundo, ele está dizendo aí. E João, capítulo 15, versículo 16, João 15, 16 vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, um fato da eleição é que Deus, o próprio Deus é quem chama, é o próprio Deus é quem salva, a salvação pertence ao Senhor. O inteiro plano da salvação começou no coração de Deus, mesmo antes da fundação do mundo. Nós podemos ver isso em muitos outros textos também. Segundo fato sobre a eleição é que a salvação envolve o amor de Deus. Paulo chamou os crentes de irmãos amados de Deus, no versículo 4 ali. Foi o amor de Deus que tornou o Calvário realidade. Se você olhar também Romanos capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer isso, versículo 8 do capítulo 5 de Romanos, ele diz assim:
mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os irmãos percebam que esse amor que Deus está falando aqui não é um amor somente sentimental, mas é um amor de serviço. Quando Paulo fala ali, no capítulo 3, que nós lemos, da abnegação do vosso amor, essa palavra abnegação do vosso amor, ela significa também serviço, serviço ao outro, serviço a Deus, serviço ao reino do Senhor, como o próprio Deus faz aqui. Ele envia o seu Filho para o serviço. Porém, não é o amor de Deus que salva o pecador, e sim a graça. É a graça de Deus que alcança o coração do pecador. Deus, em sua graça, Ele deu-nos o que não merecemos, e em sua misericórdia não nos dá o que merecemos. Isso é maravilhoso, irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus, porque, de fato, o Senhor, Ele usa de graça e de misericórdia conosco a todo momento. Isso é bondade do Senhor. Mas nós vemos também que outro fato da eleição é aqui a salvação envolve fé, amor e esperança, como nós lemos aí no versículo 3. Os crentes receberam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. No versículo 5, você pode ver aí, porque o vosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo no poder do Espírito Santo. E essa palavra transformou a vida deles. Se você for olhar aí no versículo 9, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, de como, deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então, esse evangelho teve um impacto tão grande na vida daqueles tessalonicenses ali, que eles, de fato, mudaram completamente as suas vidas, deixando os ídolos e servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Um amor que serve. A fé, o amor e a esperança são, de fato, evidências da eleição. A fé, o amor e a esperança são evidências da eleição. E nós vamos perceber o seguinte, que um povo eleito, ele tem uma fé ativa. Versículo 3 vai mostrar para nós isso. Ele tem uma fé ativa. Quando ele diz assim: da operosidade da vossa fé. Também, um povo eleito tem um amor abnegado, né? Operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. E também um povo eleito, ele tem uma esperança firme, ele diz aí, e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sim, de fato, meus irmãos, ver evidências da eleição na vida dos nossos irmãos. Nós podemos, de fato, perceber isso, como Paulo percebe aqui na vida desses tessalonicenses, quando nós olhamos para uma vida de santidade de nosso irmão, e nós podemos, então, afirmar que, de fato, é uma pessoa eleita, porque ela não só ama o Senhor, ama a sua lei, ela foi totalmente mudada a sua vida, né? Deixou uma vida de pecaminosidade e de vida contrária ao Senhor para poder servir ao Senhor. A salvação, de fato, ela muda as nossas vidas. E é de estranhar, de fato, aqueles que muitas vezes se agregam à igreja, mas não vivem uma vida de santidade, não vivem uma vida de mudança. E nós podemos ver, então, essas três questões aí do versículo 3, quando Paulo diz da operosidade da vossa fé. No versículo 9, ele vai deixar que eles deixaram os ídolos por Deus. Ou seja, essa fé, ela não foi inoperante, mas ela transformou a vida desses irmãos. Da abnegação do vosso amor para servir ao Deus vivo. Ou seja, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vou viver para o Senhor. Firmeza da esperança para aguardar dos céus o seu Filho Jesus Cristo. Ele diz no versículo 10, para guardar dos céus o seu Filho. Então,
eles vivem essa esperança, nós vivemos essa esperança no nosso dia a dia, com os olhos fitos no Senhor, na sua vinda, aonde consumará todas as coisas. Aquele que se diz eleito de Deus e não tem evidências de mudança de vida, está enganando-se a si mesmo. Nós podemos ver em Efésios capítulo 4, versículos de 25 a 32, Paulo diz assim: por isso, presta atenção que é a mesma tônica que Paulo está falando em Tessalonicenses, ele vai falar exatamente aqui em Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, se eu sou um idólatra, eu preciso trocar a idolatria para adorar o Deus vivo. Se eu roubo, eu preciso trabalhar com as próprias mãos para acudir àqueles necessitados. E é sempre assim a fé verdadeira. É sempre assim quando, de fato, um servo de Deus, ele é transformado. Aqueles a quem Deus elege para a salvação, Ele transforma. E é um fato isso aí. É um fato que realmente não tem como desmentir. A verdadeira fé, ela produz obras. A verdadeira fé, ela produz santidade. A verdadeira fé, ela produz uma fé operante na vida de cada um de nós. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, é bem conhecido, que diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de Deus, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós podemos ver este fato aí, que a verdadeira fé, de fato, produz boas obras na vida daquele que conheceu, se converteu e nasceu de novo. Mas o segundo ponto que nós podemos ver aí da evidência de uma igreja saudável é que uma igreja saudável, ela tem um povo exemplar, Versículos 5 a 7, ele vai dizer assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. E de fato, irmãos, é uma responsabilidade muito grande nossa, Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, de sermos exemplo de vida cristã, não só para aqueles que estão no mundo, mas para aqueles crentes que estão ao nosso redor também. Nós temos essa responsabilidade. Nós podemos ver então que eles receberam a palavra no versículo 5, e esta palavra teve um impacto profundo na vida deles. Um impacto profundo, onde diz que de sorte vos tornaste modelo para todos os crentes, e não só local, mas aqueles também que estavam ao redor deles.
Eles receberam a palavra como palavra de Deus e não de homens. Nós podemos ver aí no capítulo 2, versículo 13, desse mesmo livro, quando Paulo diz assim: que razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus? É que, tendo vós recebidos a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Ou seja, eles receberam essa palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Isso, meus irmãos, nós de fato precisamos nos atentar dia a dia em nossas próprias vidas, porque quando nós vamos ler a Escritura, nós não lemos um livro qualquer, nós precisamos ler a Escritura com o auxílio do Espírito Santo, buscando em oração que o Senhor Deus nos ilumine para que compreendamos essa palavra. Como diz Tiago, que não sejamos somente ouvintes, mas que sejamos praticantes dessa palavra. Esta, então, de fato, é algo que nós precisamos estar nos esmerando a cada dia, receber a palavra de Deus como palavra de Deus e não de homens, palavra preciosa, palavra que transforma, palavra que para aqueles que não conhecem a Deus é nada, mas para nós ela é preciosa, nós amamos a lei do Senhor. Mas também eles seguiram os seus líderes espirituais. É interessante isso, o versículo 6, ele diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. É interessante porque Paulo diz, vocês não se tornaram imitantes nossos como homens, mas ele diz, nossos e do Senhor, ou seja, eles reconheceram que aqueles homens eram homens de Deus. Então, eles olharam para eles e viram de fato que eles tinham a palavra de Deus de forma com seriedade. E a palavra imitadores aqui quer dizer que eles não apenas receberam a mensagem e o mensageiro, mas eles tornaram-se também imitadores desses que trouxeram a palavra. Isso é tremendo, porque nós temos de fato sempre crentes ou servos de Deus, nós podemos olhar para eles e perceberem evidências de uma vida transformada, e nós podemos então, com a experiência desses irmãos também, poder aprender. Então, sermos exemplo de vida cristã para aqueles que estão ao nosso redor. Não basta de fato pregar o Evangelho, precisamos ser exemplo. Você precisa pregar o Evangelho e você precisa testemunhar do Evangelho. É muito triste, e em vez em quando eu tenho me deparado com isso, com pessoas que são membros de uma igreja e que se dizem crentes e até pregam o Evangelho, mas a vida totalmente torta. Pessoas que contam piadas indecorosas. Vez por outra a gente pode ver isso. Isso é uma tragédia de fato para o Evangelho do Senhor Jesus, porque o Evangelho do Senhor é santo, ele não admite esse tipo de coisa. Mas mais, eles sofreram por Cristo. Versículo 6, a parte B, diz assim: posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo, eles receberam essa palavra. Ao abandonarem os ídolos e se voltarem para Deus, eles despertaram ódio nos seus compatriotas. E nós vamos então, gostaria que os irmãos abrissem comigo, Atos 17, que nós vamos ver como que este Evangelho, ele chegou ali para aqueles irmãos de Tessalônica. Vamos, 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados razoou com eles acerca das Escrituras. Paulo então fica ali por 3 sábados pregando a palavra do Senhor, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus.
que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando por estes que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, eles recebem esse evangelho com bastante perseguição, com bastante sofrimento. E todos nós podemos perceber que vivem uma vida piedosa, eles são de fato perseguidos. E Paulo, ele vai nos mostrar isso também em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você de fato segue ao Senhor, se de fato você é um crente, você vai passar pela porta estreita. E é o contrário, de fato, de muitas pregações do Evangelho que nós temos hoje, em muitas igrejas, mostrando que o Evangelho é fácil. E por isso enche a igreja dizendo que você vai ter tudo que você quer, tudo que você precisa, mostrando um caminho largo para aqueles que servem a Deus, e não é verdade. É o contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Todos os que de fato querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Paulo, ele sabia com a sua própria vida esse fato. Se você olhar aí em 1 Tessalonicenses, onde nós estamos, agora no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para nos anunciar o Evangelho, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo, então, ele expressa aí como que, no meio de muita luta e de muita perseguição, ele anuncia o Evangelho ali para aqueles irmãos. Mas também nós podemos ver aí no versículo 7, que eles encorajaram outras igrejas. Versículo 7 diz assim: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Então, a fama deles de viverem uma vida piedosa, uma vida de transformação, ela sai das quatro paredes. E nós, então, devemos sempre encorajar a outros servirem a Deus. Hebreus 10, 24, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, como esses crentes que eles foram exemplo de vida. Nós podemos, de fato, também sermos exemplo de vida cristã, de uma igreja saudável, para que aqueles que estão muitas vezes salvos, mas vivendo uma vida tantas vezes de dificuldade, de desânimo, eles possam ser animados. Essa é a ordem da palavra de Deus, que nós estejamos estimulando uns aos outros a viver o amor a Deus e as boas obras. Mas em terceiro e penúltimo lugar, o que nós podemos ver nesse texto da evidência de uma igreja saudável é que é um povo missionário, um povo missionário. Versículo 8 diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Cádia,
Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ou seja, eles saíram para pregar, eles foram recebedores da palavra, como nós vemos no versículo 5, quando eles receberam a palavra verdadeira ali, e essa palavra, eles se transformaram em transmissores da palavra, como nós acabamos de ler. Então, eles recebem essa palavra preciosa, mas eles pregam essa palavra, eles anunciam essa palavra. E nós podemos, então, meus irmãos, ver que cada igreja e cada crente, ele deve receber e transmitir a palavra. Essa é uma responsabilidade nossa, de estarmos anunciando o Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós sabemos que a salvação pertence ao Senhor, não pertence a nós. Então nós devemos pregar essa palavra, e essa palavra, ela será meio para o próprio Deus, como Ele ordenou na sua palavra, para que salvasse pessoas. Onde Paulo ia, as pessoas falavam da fé dos Tessalonicenses. Eles estavam, de fato, vivendo este Evangelho. No Novo Testamento, toda a igreja está envolvida na proclamação do Evangelho. Nós podemos ver isso em Atos 2, 44. Gostaria que os irmãos lessem comigo. Atos 2, 44 a 47, como que viviam os nossos irmãos da igreja primitiva. Diz assim a palavra de Deus: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nós podemos ver isso, como que eles estavam envolvidos ou imbuídos nessa questão de anunciar o Evangelho. Também em Atos 5, 42, Paulo vai dizer assim também: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E aqui, meus irmãos, nós podemos perceber a importância que nós temos dos nossos grupos quando nós fazemos a nossa reunião no lar. Principalmente estarmos chamando pessoas que não são crentes, porque naquele local ali é onde vai ser anunciada a palavra. Muitas vezes, uma pessoa que, se você chama ela para a igreja, ela não vem, mas na sua casa ela vai. Então, nós precisamos estar atento a essa questão. Cada igreja e cada crente deve, de fato, receber e transmitir a palavra. E a eleição, ela não anula a evangelização. Vez por outra, nós ouvimos: se Deus elegeu, se a salvação pertence somente a Deus, então nós não precisamos evangelizar, podemos cruzar os braços, de forma alguma, porque o Deus que decretou o fim, Ele decretou os meios. Nós devemos pregar a palavra de Deus, ir por todo o mundo, por toda a região, pregar a palavra do Senhor. A eleição, ela sempre envolve responsabilidade. Deus escolheu Israel e fez dele um povo santo para testemunhar para os gentios, e Deus escolheu a igreja para evangelizar o mundo. Essa é a nossa responsabilidade. A eleição é um estímulo para a evangelização. Nós vamos ver isso em Atos, capítulo 18, Atos 18, versículos 9 e 10, quando Paulo recebe essa palavra. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. É interessante, porque quando Paulo ouviu aqui
que Deus tinha muito povo eleito naquela cidade, ele poderia dizer o seguinte: não, então, se está salvo mesmo. Não. No versículo anterior, você vai ver aí que ele diz: fale e não te cales. Fale e não te cales, porquanto eu tenho muitos salvos nessa cidade. Muito interessante essa questão de que, de fato, a nossa responsabilidade de estar pregando o Evangelho. Mas, em último lugar, de evidências de uma igreja saudável, é que nós podemos ver aqui um povo expectante. Versículo 9 e 10, ele diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A operosidade da fé deles mostrou que eles eram um povo eleito. A abnegação do amor fez deles um exemplo e modelo de crentes, como nós vimos no versículo 6 e 7. E a firmeza da esperança fez deles um povo expectante pela volta de Jesus. Viviam com uma expectativa profunda na volta do seu Jesus. Eles olham para a segunda vinda com muita expectativa. O que cada um de nós que nascemos de novo, que somos salvos, devemos viver dessa forma, vivendo nesse mundo, mas com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus na sua segunda vinda. A volta de Cristo representa a nossa salvação e o livramento da ira vindoura. No versículo 10, ele diz então isso aí, que nos livra da ira vindoura. Se você olhar aí o capítulo 5 desse mesmo livro, versículos 9 e 10, Paulo vai dizer assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então ele está dizendo aí que, de fato, nós precisamos estar com grande expectativa e olhando para o nosso Senhor. Logo na frente, aí, 2 Tessalonicenses 1, de 5 a 10, 2 Tessalonicenses 1, de 5 a 10, Paulo vai dizer assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Então nós podemos ver aí como que essa volta de Cristo, de fato, representa a nossa salvação final, né? Então nós estamos salvos, mas ainda não. Nós esperamos a nossa completa redenção em Cristo Jesus. Antes da conversão, aqueles irmãos, eles tinham esperança, eles não tinham esperança, mas agora eles tiveram muita esperança em Deus e na sua volta. Nós podemos ver em 1 de Pedro, também, quando Pedro vai nos mostrar isso, que ele diz assim, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3, ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, essa desesperança que tínhamos antes, agora, quando nós conhecemos a Deus, o nosso coração é cheio de esperança pela nossa salvação e redenção final. As pessoas, de fato, sem Cristo, estão sem esperança no mundo. Efésios, nós vamos ver de novo Efésios aqui, capítulo 2, versículo 12, como que Paulo vai colocar aqui o seguinte: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele diz então no versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, agora foram aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Estamos aguardando de fato a redenção do nosso corpo. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 8, e nós também receberemos um novo corpo, como Paulo também diz isso em Filipenses capítulo 3. Então aguardamos de fato com muita esperança a redenção de nossas vidas, a transformação do nosso corpo, e receberemos um novo corpo para viver eternamente com o Senhor. A expectativa da segunda vinda é um estímulo para ganharmos almas, ou seja, quando nós olhamos que o dia se aproxima, então nós temos cada vez mais responsabilidade de anunciarmos o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos ver isso em 1 Tessalonicenses, nesse mesmo livro que nós estamos aqui, no capítulo 2, 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, Paulo diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Que alegria você ver uma pessoa firme na igreja, do qual você foi instrumento de Deus para a salvação daquela vida, né? Então, Paulo diz que isso é uma alegria muito grande. Então, a segunda vinda é um estímulo à santificação. Devemos viver dia a dia em santidade, esperando o nosso Senhor. A segunda vinda é um conforto para os que sofrem, que sabem que vai haver a redenção do seu corpo. A segunda vinda é um encorajamento para as vidas piedosas, para vivermos uma vida de piedade, uma vida de santidade. E a segunda vinda será um terror para aqueles que não tiverem preparados. E nós podemos ver aí, 1 Tessalonicenses, nesse mesmo livro, no versículo 10, que nós acabamos de ler: para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, aquele que nos livra da ira vindoura. Somente aqueles que estão debaixo da graça do Senhor serão livres da ira vindoura. É o que ele está dizendo aqui. Então, eu gostaria, meus irmãos, de concluir dizendo o seguinte: o que toda igreja saudável deve ser, cada um de nós também deve ser. Cada crente deve ser tudo isso que Paulo expressou aqui como uma igreja saudável e como irmãos saudáveis. Um eleito é aquele que nasceu de novo. Ele tem uma vida exemplar. Ele imita a pessoa do Senhor Jesus. Ele é um missionário. Ele prega a palavra. Ele evangeliza. Ele se envolve em missões. De fato, isso é algo que brota dentro de nós, e de todo aquele que nasceu de novo, preocupação em pregar o Evangelho, e assim deve ser. Então, se eu não posso ir na África pregar o Evangelho, então eu invisto em missões, ou indo, orando, ou contribuindo financeiramente, e falando das boas obras daqueles que estão ao nosso redor. E é um povo expectante, vivendo uma expectativa da segunda vinda, uma expectativa grandiosa, gloriosa, a cada dia. E a pergunta é: será que estamos de fato vivendo assim? Será que cada um de nós estamos vivendo assim? Que de fato possamos olhar para a Escritura, olhar para esse texto e perceber aquilo que nós precisamos
mudar em nossas vidas em favor da honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu também gostaria de dizer para aqueles que não fizeram uma decisão ainda por Cristo. Às vezes tem alguém aqui dentro do meio de nós que ainda não fez a decisão por Cristo. Eu quero dizer que se você se encontrar assim diante de Deus, não vai ser bom, porque a ira dele vai cair sobre você. Como nós acabamos de ler aqui, em 2 Tessalonicenses, quando ele diz assim, que ele virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então será muito ruim, péssimo, terrivelmente, de fato viver por toda a eternidade debaixo da ira do Cordeiro. Então que possamos, de fato, nós conhecemos ao Senhor, que nos santificamos cada dia, que estejamos envolvidos com o reino de Deus, com a pregação das boas obras, servindo ao Senhor, abrindo o nosso lar, investindo em missões, e assim possamos ser de fato um povo exemplar diante da sociedade, diante daqueles que nos rodeiam.